Esse programa é um oferecimento da Lupo Esporte, a meia do corredor. Se você acessar o QR Code aqui no nosso programa com o código de desconto Corre Aqui 10, você tem 10% de desconto em todo o site da Lupo Esporte. E aqui na descrição do vídeo também tem o link direto com o nosso cupom. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman e, como sempre, antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu vou pedir aí para você seguir nosso canal no YouTube. A gente também tá no Spotify e no Instagram. E para esse conteúdo sobre corrida chegar para mais corredores como você que está aí nos ouvindo. Então, deixa aí seu like, coloca as ativações de sininho aí para você nunca perder um episódio novo. E o meu convidado de hoje, gente, o currículo dele, eu dei uma resumida, mas assim, ele tem um currículo de peso aqui. E é um atleta, né? A gente fala que é amador, mas tá quase ali, saindo do amador. Ele é CEO da Porto Seguro, conselheiro de administração, estrategista de peso no mercado. E praticante de corrida há 2 décadas. Ele também participou de provas de aventura, triatlos e se dedicou ao ciclismo. Muito bem-vindo, Paulo Kakinoff. Olá, Cris. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Muitas pessoas em comum já passaram aqui, sempre falam de você, viu? Porque você é um atleta conhecido também entre eles. Eu não sei se é porque essa comunidade sempre está interagindo ou se é a mesma turma de amigos que acabou indo para a corrida ao longo da vida, mas todo mundo se conectou É e ficou grande. verdade, verdade. Kak, eu vou te chamar de Kak, você me deu essa Por liberdade. favor, todo mundo chama assim. Kak, muitos anos liderando e atuando no mercado corporativo. O esporte sempre fez parte? Como começou? E as maratonas? Eu sempre gostei de esporte, Tá. desde criança. E é curioso, Cris, porque eu nunca fui naturalmente vocacionado para nenhum esporte. Sabe aquela coisa de criança, né? Veja agora, meus filhos estão com 9 e 7 anos de idade, respectivamente. E você vê na turminha de amigos, você fala, pô, esse menino aqui é vocacionado para isso, manda Joga bem bem, joga bem futebol. futebol. Eu nunca fui esse cara, acho que em esporte nenhum. Mas sempre gostei muito e sempre pratiquei desde criança. Então, eu acho que por uma necessidade, né, a única maneira de endereçar esse gostar e satisfazer de alguma forma o meu desejo de poder estar praticando era realmente treinar, né? E eu sempre acho que no lado sol dessa história, eu sempre tive muita disposição para ficar treinando, repetindo, e assim foi com diversos esportes. Futebol, na época de criança, depois um pouco de vôlei, skate, e eu acho que tem uma diversidade grande assim de modalidades, mas a corrida acabou vindo relativamente cedo para mim, na idade, e foi se estruturando, né? Com o tempo eu fui fazendo mais provas, subindo o nível O o sarrafo, né? sarrafo, né? Pelo menos do volume, da Sim, volumetria, né? sim. Provas mais longas, e assim foi. E aí, e o ciclismo? Porque eu sei que você já fez bastante prova, né, de ciclismo. Como você sempre revezou? Qual momento isso fez parte aí? O ciclismo foi engraçado, porque eu sempre gostei de bike, especialmente de mountain bike, e há mais ou menos 14, 15 anos, quando eu comecei a namorar com a Fernanda, com a minha esposa, eu brinco que no pacote de muitos benefícios vieram amigos muito legais, né? Um deles é o José Carlos Vasconcelos, o Zeca, que é, inclusive, padrinho de casamento, virou padrinho de casamento, padrinho do filho e tal. E o Zeca, ele, que sempre foi corredor, muitas provas, já um cara bem bom, assim, muitas provas abaixo de 3 horas, estava descobrindo naquela época o ciclismo de road, de speed. E ele falou, pô, cara, comecei a pedalar e tô gostando, vamos junto. E a gente meio que investiu em fazer isso como esporte principal. E é aquela história, né? Você começa um esporte novo, começa a ir bem, vai comprando equipamento, vai fazendo uma provinha aqui. E a gente ficou, acho que uns 5, 6 anos fazendo uma quantidade considerável de provas de ciclismo. E continua sendo para ele o esporte principal, ele deixou a corrida um pouco para trás. Mas aí, para mim, por circunstâncias da minha família, a corrida nos últimos 3 anos ganhou muita importância, porque irmã começou a fazer, cunhado, e virou um evento de família mesmo. A É, Fernanda, minha mulher, não, porque eu falo que esse programa de viajar para correr é o melhor, né? A gente não é imbatível, não é? é muito bacana. Na primeira maratona que a gente fez juntos, até minha mãe foi, porque Que tava, legal. tava a família toda lá, né? Tava a família toda, Que assim, pô, legal. sobrinha, a cunhado, irmã, então foi um barato, foi todo mundo, virou viagem de família mesmo agora, um Que programa legal. anual.
E seus filhos devem estar assim, estão olhando, esperando a vez deles, né? Porque fica vendo todo mundo fazer. O João, que tem 9, ele tá assim olhando meio ressabiado, porque o lance dele é meio futebol, né? Mas a Gabi, a Gabriela, mais nova, de 7, ela já tá toda hora querendo, pô, quero. Tem essas provinhas de criança, Sim, né, do sim, começo, ela sim. tá se engajando nisso, acho que ela Eu vai. acho que o exemplo arrasta aí, né? Ah, não, sem dúvida. Essa coisa da ambiência, né? Sim, Isso funciona na família, funciona entre amigos, né? São muitas as histórias. Isso eu acho que é o mais legal do esporte nessa categoria que a gente pratica, né? Não é uma categoria, obviamente, muito longe de ser profissional e também eu acho que equidistante daquele esporádico que a cada mês sai para dar um sim, sim. trotezinho, né? Eu acho que essa faixa do meio ela tem transformado a vida das pessoas na dimensão da qualidade para algo muito melhor. E a corrida tem esse efeito de ser o grande portal de transição, É porque ela é verdade. acessível Ela é. relativamente, né? Para começar a correr, meio que só basta querer, depois fica caro, né? É, Depois... porque quanto mais a gente gosta, mais coisa a gente quer ter, né? O melhor relógio, o Exato. tênis, né? A própria viagem, né? O programa, tudo começa, mas isso porque você já gosta. Porque se você não gostasse, você poderia manter, né? Ali o. Sem dúvida. Eu tô com 50, fiz 50 anos agora, o final do ano passado. E eu acho que são muitos os casos, pelo menos no meu raio ali de amigos, de pessoas até que eram sedentárias e hoje são super esportistas, né? Nessa dimensão de ter frequência, de fazer Sim, umas sim. provinhas, e a qualidade de vida muda, né? Muda. Então acaba, eu acho que retroalimentando uma espécie, uma sociedade, né? Tem Exato. tantos memes aí já caricatos, né, em relação a isso, Exato. mas óbvio, você acaba andando com quem também faz esporte, Sim. marca as corridas juntos, marca as viagens juntos, vira aí uma seitazinha, né? É, não, eu falo que quando junto os corredores, quem não corre deve ser É insuportável, chato, porque a gente só fala disso, a gente não tem outro assunto, é né? chato, é chato. E qual foi sua primeira maratona? A minha primeira maratona foi Berlim, Tá. que foi o ano retrasado. Eu sempre fazia provas longas, até mais longas em distância, né, do que maratona, mas provas de aventura, É. trail running, Uhum. que eu sempre gostei. E é bem diferente, né? Assim. Muito diferente. E aí eu tinha terminado um ciclo profissional, eu basicamente trabalhei em 3 empresas Sim, ao longo. a Estou na gente já vai terceira falar. agora, É. né? Quando eu terminei o segundo ciclo, que foi na aviação, eu trabalhei na Gol, esse foi um ciclo planejado 3 anos antes, para ter um sabático. Meus filhos estavam relativamente pequenos, a demanda na aviação foi muito afetada no período da pandemia, o que, o que me demandou mais no trabalho. E eu falei, bom, quando esse ciclo se encerrava, eu queria fazer um período sabático de um ano para basicamente 3 coisas. Ficar mais tempo com os filhos, eu estava angustiado com essa história das crianças pequenas, o tempo passando, e eu lido mal com esse negócio do tempo passar e a E gente vai você não perdendo, aproveitar, é. aproveitar. Depois fazer viagens mais longas, que você como executivo dificilmente consegue, né? É, E o terceiro era focar em provas que eu não tinha feito ainda. Maratona era uma delas. entendi. Então, a gente começou numa conversa de casa, falou, vou fazer uma maratona, porque eu tinha feito provas de trail running, né? E aí isso animou mais gente lá em casa, acabou sendo a primeira, então, Berlim. A gente olhou no calendário e falou, qual que é a... Foi o Foi 2022? 2023, 23. foi 23 Berlim e 24 Chicago. Tá. Agora tá o pessoal animado de tentar fazer todas as As majors, né? majors. Então a gente Vocês tá... estão animados mesmo, porque tá É. bem mais difícil, né? Conseguir Pois é. inscrição. Não, é muito mais difícil conseguir a inscrição do que terminar a prova, né? É, exatamente. Por terminar a Algumas, prova já é cereja do bolo mesmo, né? algumas delas. Mas a gente entrou nessa e fizemos então 2 agora em família. Em família, só explicando aqui para nossa audiência, é família mesmo, gente, que é a esposa, É, a irmã, a o irmã cunhado e minha e a sobrinha, filha sobrinha. deles. Ou seja, É. aí é uma viagem em família mesmo, né? Eu tenho um outro cunhado que também faz maratonas, provas, ele está no momento no estaleiro, está no departamento médico, mas é também o Tá que de faz parte, gancho, tá de né? De gancho. tipo, entendi. E aí, aproveitando que você comentou aí da sua fase profissional, você falou de teve 3 grandes ciclos aí, né? Que eu É, sei que foi Volkswagen, a Gol e agora você tá na na Porto, Porto. né? E a Volkswagen, acho que foi a sua, digamos, a maior tempo aí, né? De
profissional, né? Porque você foi começo de carreira e você ficou, sei lá, 17 anos. 19 anos. 19 anos. Uau, e é por isso a sua paixão por Kombi? Gente, me contaram que você gosta de Kombi. Um passarinho me contou. Adoro Kombi. Eu trabalhei 19 anos no Grupo Volkswagen, foi meu primeiro emprego. E eu comecei com 17. Eu sou nascido no ABC e especialmente nas décadas de 70 e 80, você nascer no ABC e não ter uma ligação com Com a montadora. montadora era algo muito, muito difícil. Ao contrário, tinha meu pai era da indústria, tios, primos. Então, esse ambiente do carro, eu digo que a minha primeira paixão verdadeira é o automóvel. E que me acompanha até hoje, né? E lá nessa época, então, eu sonhava em trabalhar numa grande montadora, preferencialmente a Volkswagen, que era a marca realmente que eu mais gostava, admirava. E quando logo comecei a trabalhar, 17, 18 anos, meu pai tinha acabado de se aposentar, tinha saído dessa indústria e foi estruturar o negócio dele. Ele e a minha mãe foram empreender Tá. na época. E logo em seguida veio um período muito difícil de crise econômica e tal. Eu me lembro do meu pai falar, bom, olha, a gente para se precaver, vou vender algumas coisas que nós temos, gerar um capital e também vou comprar uma Kombi. Porque se tudo ficar muito ruim, a Kombi vai ser um instrumento de trabalho para a gente. A Sabe, Kombi como se vira... fosse um seguro, Sim, assim, na sim, sim. época, né? E foi um barato, porque foi justamente no momento em que eu comecei a cursar a faculdade. E aí eu falei, putz, cara, eu era longe a faculdade, né? Tinha, algumas vezes eu tinha que ir de carro e meu pai falou, "Ó, é a Kombi, vai com a Kombi." Que E foi legal. engraçado porque nos primeiros dias, né, eu confesso que eu fiquei meio constrangido. Falei, pô, vou chegar de Kombi, né, Aonde você cursou? no Mackenzie. Tá. Falei, vou chegar de Kombi no Fiz uma Mackenzie Mackenzie, né? também. Vai ser meio esquisito. Bom, uma das coisas mais legais que aconteceu para mim na faculdade foi que quando os amigos descobriram que eu tinha Kombi, a Kombi virou o carro da Virou o turma. Por quê? programa, né? Cara, quando você está ali com 18, 19 anos, você consegue colocar dentro de um carro, né? Você mais Nessa época da faculdade mas, você aceita qualquer exato. coisa, Você né? mais 8 amigos, né? Pô, ninguém, assim, muitos não têm carro, estão indo, tem essa história de revezar, Que né? legal. A Kombi virou o carro adotado. Então, eu tenho, assim, algumas das melhores lembranças até hoje, desde aquela época e das outras que se somaram, porque desde então eu sempre tive Kombi. Hoje a gente tem a Kombi mais querida, é uma muito antiga, foi do primeiro ano de produção no Brasil, 1959. Que legal. É uma senhora sexagenária, né? E que já, pô, desde então, são aí quase 3 décadas de Kombi. Tenho histórias maravilhosas da minha família dentro da Kombi, né? Imagino. Então, isso foi crescendo, crescendo e eu acho que é um membro da família. E você consegue sair ainda se divertir com elas ou fica ali só Toda pra... semana, vou trabalhar de Kombi. Sério? Ali na Porto, a gente está na iminência de lançar também um programa, uma espécie de podcast, de entrevistas, mas focado numa outra temática. E eu vou buscar os entrevistados de Kombi. Que máximo, que Então, máximo. em breve vai sair. É focado para o nosso público interno, né? Mas, obviamente, vai estar disponível nas redes. E é um barato, porque é um carro gregário, né? A primeira coisa, você olha para a Kombi, você sempre pensa no coletivo. Você nunca pensa em ninguém É verdade, sozinho é na verdade, Kombi, você né? tem razão. Segundo, eu acho que é um símbolo importante, eu acho até do brasileiro, essa coisa de empreender, ir lá e fazer e se A virar, Kombi né? vira outra coisa, ela vira um carrinho de lanche, ela Exato. Pô, vira... quantas famílias, quantas Sim. pessoas até hoje são Ali sustentadas por isso? na Vila Nova, tinha as moças que vendem orquídea ali na esquina, É. elas tinham uma Kombi. Eu não sei se é Kombi ainda, é. mas agora o cara do coco. Aí ele Feirante, coco, tintureiro, é. caldo de cana, o chaveiro, né, Foi o que galera, você falou, pet seu shop, pai investiu pra gente tosa. pra qualquer coisa, a Kombi vai virar Não, foi um um ganha-pão, barato. né? Ele fez isso e falou, cara, como nunca a gente precisou, né? Felizmente, e se precisasse também estava lá, Tava tinha um lá. instrumento de trabalho para nós, né? Eu achei essa história incrível, é uma ligação forte, Afetiva mesmo, né? minha com a Kombi, minha com ele, né? Sim, Minha claro. com a família.
E todas essas coisas que a gente faz, né, de amigos Não, deve ser nesse muito. Que universo. legal que você É. ainda usa. Eu achei que você ainda só contemplava as combis. E você usa, Não, nossa, eu sou muito mais conhecido pelas combis pelas do que coisas. qualquer outra coisa, qualquer corrida, qualquer coisa do trabalho. E aí, cara, que daí você ficou na Volkswagen, foi pra Gol, É, e aí agora você tá na Porto, certo? exato. E num maior cargo, aí deve ser muita responsabilidade, não só como estratégia, mas como liderança, como exemplo, como tudo. Como que a corrida consegue te ajudar a tomar boas decisões no trabalho? O Cris, tem vários clichês que são associados à corrida, né? Uhum. Disciplina, resiliência. Eu falo clichês no sentido positivo porque é isso mesmo. Você precisa da combinação dessas coisas para ter uma boa performance em qualquer esporte. E é com isso, justamente pela sobreposição, né, desses mesmos valores com o universo executivo, já é uma associação, eu diria, quase que natural, né, dos atributos da prática esportiva com a vida executiva. Dentre eles, né, no meu caso, eu acho que é palavra ultra gasta já, mas eu acho que é resiliência mesmo, né? Essa ideia de que a repetição, uma certa insistência naquilo que você acredita, uma disciplina na preparação, né? É, tudo isso é, caracteriza ou compõe o conjunto, a meu ver, de algumas das principais competências executivas necessárias para se ter um bom desempenho profissional, né? Quando se tem, especificamente, eu acho que é essa capacidade de realmente ter resiliência para Um entender que comprometimento, né? porque você não controla as variáveis, Não, porque especialmente as externas, né? Uhum. Na vida executiva, assim como na preparação para qualquer esporte, você que tem uma ascendência maior sobre o que eu chamo das variáveis internas, né? Qual é o seu nível de condicionamento, alimentação, sono, mas no dia, fazendo analogia com a corrida, você pode ter dormido mal por ansiedade, o clima pode estar muito diferente do que você tinha imaginado, a Sim, suplementação não funcionou, o teu organismo, né, sim. a fisiologia não está, não acordou bem. E a vida executiva é exatamente isso, talvez até numa quantidade maior, né? Você tem normalmente uma capacidade profissional instalada numa organização que é muito potente, mas ela está lidando com uma crescente de variáveis, tá, em número muito maior do que existia ontem e consequentemente menos capacidade de controlá-las, de influenciar. Você precisa novamente se voltar, né, ganhar musculatura Sim, e sim. robustecer. Eu acho que essa é uma característica que eu procuro emular. Tá. O que veio antes, se foi do esporte Sim, sim. e Acho que e um transporte, complementa o outro, né? Às vezes sem dúvida. você toma uma decisão no trabalho que daí você fala, pô, se eu aplicar isso ali no meu dia a dia, vai me ajudar. E sabe o que eu acho, fazendo um pouco de teoria de botiquinha aqui, né? Porque não tem nenhum embasamento científico, mas eu acho que é uma coisa química mesmo. É como É com. você prepara o seu organismo para resistir, inclusive emocionalmente, à adversidade. Sim, É como você lida com tudo, quando você lida com a dor, com o desconforto, com o incômodo, com a frustração em especial. Eu acho que lidar com a frustração e transformar isso de alguma maneira numa motivação, num combustível, é talvez uma das principais características que eu procuro estimular, inclusive nos executivos com quem eu trabalho, né? E eu acho que isso vem muito do esporte, em especial da corrida. A Cristina Palmaca, sabe? Ela teve aqui também e aí ela falou que a corrida ajuda até a responder e-mail melhor, porque às vezes você É. recebe uma bomba ali, você fala, meu, se eu responder agora vai voar a coisa. Às vezes você sai pra correr, você volta, você nem responde, você fala, não, eu posso ver isso amanhã, sabe? Assim, você já com a cabeça fresca, daí já você já nem tá nervoso ou preocupado com aquilo, né? E eu acho que tem esse lado também, que a corrida dá acalmada na cabeça, né? A gente trabalha melhor. A corrida, uma diferenciação importante que ela tem em relação a outros esportes que eu pratiquei ou que eu pratico ainda, é que ela, pelo menos a mim, ela permite estar treinando e pensando em outras coisas. E esse é um momento, literalmente, de oxigenação cerebral que
No meu caso, quase sempre resulta numa perspectiva melhor ou numa uma sacada que eu não havia pensado, né? É como se você matriculasse um problema para ser resolvido É, naquela sessão, né? é. É uma autoterapia, alguma coisa assim. Você está... Eu treino de manhã, então pode ser inclusive a resultante de uma boa noite de sono. Minha mãe gosta de falar isso e eu acho que ela é muito sábia nesse sentido. Todas as vezes que eu falei com a minha mãe, no fim do dia, normalmente, sobre. E ela me pergunta como é que você tá, tá tudo bem? E eu trago algum problema, alguma coisa. Pô, mas eu acho que não tô legal, aconteceu tal coisa. Ela fala isso desde que eu era criança. Ela fala, filho, depois de dar o parecer, a opinião dela, os conselhos, ela fala, filho, mas vai dormir. Dorme cedo. Você vai ver que amanhã o problema será muito menor. Muito. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Então, combinado é isso. Você já acorda com uma outra dimensão, tua capacidade ali cognitiva está melhor, porque descansou e vai treinar. Para mim, normalmente, esses dois efeitos são mais do que terapêuticos. Eles permitem realmente uma capacidade, proporcionam uma capacidade De fato diminui o Sem problema. dúvida, É. sem dúvida. E te dá mais, eu acho que te dá mais direção, né? É, Assim, você não estourar com alguém, ou não. sem dúvida. Isso é muito bom. Você comentou que você viaja muito a trabalho, você consegue correr quando você viaja? Porque a gente estava falando disso um pouquinho antes de começar a gravar. Que você falou ó, da bike, mó difícil, você levar a corrida é um facilitador, né? De você praticar em qualquer lugar, você põe um tênis na mala. Se você não conseguir correr na rua, vai ter uma esteira no hotel e você se resolve. Você consegue encaixar aí os treinos na viagem? Olha, tem mais ou menos 3 ou 4 esportes que eu gosto igualmente. Correr é um deles. A corrida acabou ganhando uma importância maior, ocupa mais uma parte mais significativa do meu tempo total, justamente por ela ser praticável mesmo viajando muito. Uhum. Bota o par de tênis na mala e acabou, né? É o que eu faço com mais frequência. E é curioso, porque nas viagens eu consigo até mais disciplina de corrida do que efetivamente estando aqui. Dá para você planejar fazer isso e normalmente as viagens têm um tempo, né? Eu procuro pular os dias que eu tô, o dia que eu chego, pelo menos a mim não faz bem voar Treinar. e treinar no mesmo dia, especialmente se é um voo Muito bom. noturno, alguma Uhum. coisa assim, né? Mas no dia seguinte já estou lá e também é uma maneira incrível de se conhecer os lugares, né? É. E é legal, porque, assim, quando eu viajo e eu acordo mais cedo, sei lá, você vai para um lugar turístico, você acorda antes de tudo abrir, aí você consegue ver o lugar vazio, sem É, aquele monte de é. gente. Aí depois você volta pro hotel Tamucaí, depois você vai passear, mas assim, você já conheceu, né? É muito legal E isso. ajuda muito também na adaptação ao fuso horário. Muito. Então, é quase que uma parte já sagrada ali das viagens, é Inegociável, né? inegociável. E que você falou que tem outros esportes. Quais os outros esportes que você falou que gosta muito? Eu gosto muito de esporte com prancha Tá, e mais ultimamente esportes de neve com prancha, tá. né? Mas eu gosto muito de mountain bike, como eu falei, Hum. já corrida de uma maneira geral. E o triatlon, que teve uma participação, eu diria, relativamente curta na minha vida, acho que foram 7, 8 anos com Ó, mais ênfase. curta? Porque eu digo curta porque eu adoro, eu gostaria de fazer Tá. mais. Sempre fiz provas curtas, né? Short Mas você ou chegou a fazer meio olímpico. Não, Iron? nunca fiz meio Iron, mas Tá. era uma coisa que eu adorava, porque nessas provas curtas você consegue encaixar. O volume de treino não é tão diferente de um volume que você faz para uma prova só de bike ou Tá, uma prova ou para uma maratona, né? tá. Você realmente consegue com um volume similar a esse que a gente faz hoje, né, de dedicada 5, 6 horas semanais você consegue fazer as provas obviamente adiciona a isso um longo, né, no final de semana. Então encaixa bem com a vida executiva. E eu adoro essa coisa de você mudar, né, três modalidades, uma mesma É que prova, acho que o rápido. complicador do triatlon você tem que fazer 2 treinos por dia, né? Pra Se você, encaixar todas as modalidades, com né? certeza, para fazer meio Iron ou mais ainda, né, o full, aí sim você tem que fazer, para fazer bem, 2, 3 horas por dia e muitas vezes encaixando 2 treinos, né? Sim. Para mim, pelo menos isso, lamentavelmente, porque eu adoraria,
É um desafio que eu ainda vou colocar Os na agenda. triatletas que a gente entrevistou falam que é uma negociação, né, em casa, no trabalho. Você É, tem que meio é, que organizar mesmo, né? é. Assim, quando você decide, sei lá, por um Iron e a prova, daí você tem que sentar com a família, com a esposa, e no trabalho entender, sabe assim, porque não é tão simples, né? Não é. Quer dizer, eu não acho que é impossível. Eu tenho muitos amigos que têm um volume de demandas para além do esporte até maior do que a minha. No meu caso, eu não consegui viabilizar. Outras prioridades, né, foram eleitas. Acho que a principal delas, meus filhos pequenos. Claro. Eu não queria realmente ficar. Abrir mão, né? É. Até porque quando eles viram adolescente, eles não vão querer saber de você. Então, eu tô meio que matriculando esse projeto para quando eles entrar nessa fase que eles falam, não, não quero mais saber dos meus pais. Mas eu estava nesse momento, quando eles nasceram, eu queria preservar o esporte com uma volumetria importante para mim da semana, o tempo, mas não comprometendo especialmente esse tempo com eles. E óbvio que entre esses dois projetos tem a vida executiva, né? Claro, Viagens, claro. e esse é, obviamente, o que ocupa a maior parte do meu tempo. E vem todas as outras coisas, pô, tá? O tempo com a família, com a O Fernanda, com descanso, a né? Tem mulher, tudo, pô, né? Não é exato, só. exato. E como que é a sua história com o MPR? Como é que você chegou no Marcos Paulo? A gente é amigo há muito tempo Tá, e começou antes por esse ciclo de amigos, né? tá. Logo que eu comecei a correr, eu já deve ter, acho que 15 anos já ou mais, entre talvez 15 e 18 anos, fui direto para o MP. E aí começou, né? Porque é uma história, eu acho que um dos maiores presentes mesmo é a amizade, é viver essa amizade com ele, né? É um dos caras mais legais que eu conheço. Eu brinco que ele tem a energia de um filhote de labrador, né? Não, eu adorei essa definição, gente. Cara, Melhor definição do Marcos Paulo que eu já ouvi. ele não para. Não, é exatamente um filhote de Golden, porque É, o cara, você adora, ama, é, às vezes você fica com raiva, com né? raiva dele, né? Eu E uma falo energia que que não tudo acaba. que você precisa falar com ele, você tem 2 minutos, porque daqui a pouco ele dispersa, não é? Um Não é isso? labrador. Você chega ali na base do MPR, você fala com ele, você tem 2 minutos para passar a mensagem que você precisa. Daqui a pouco ele tá gritando com ele. É muito bom. Então, um desafio é você conseguir elaborar a sua pergunta até o final, porque no meio da frase ele já Já entrou entrou. com a bronca, com a resposta, É isso, e já está. exatamente. E ele é um cara incrível, né? Porque eu acho que, dentre as muitas virtudes que ele tem, fora as óbvias, competência técnica, repertório, Sim. né? Saber Ele de chegou fato, até onde chegou não à toa, né? exato, saber de fato, né, o que ele está falando, recomendando, fazendo. Eu acho que o mais encantador do MP é que ele é um cara que ele vibra de verdade por cada um dos alunos que está afim, né? Eu acho que ele Também coloca tem isso, tem essa égua. e está certo, Sim. né? Especialmente tendo milhares de alunos. E eu vejo que a grande maioria de fato está afim. E é impressionante como ele vibra tanto com o cara que conseguiu, andando ou correndo, ir para sub 5 Uhum. depois de 3 horas, quanto aqueles fenômenos Quer de dizer, 2 e duas, 30, dois né? e trinta, 2h35, né? Fazendo a maratona para esse período. Então, eu acho que essa uma assim talvez a principal virtude dele, é como ele vibra de verdade, e torce por você e tá lá junto, né? Sem ser aquela coisa do totalmente condescendente. Pelo contrário, ele te cobra e tem que ter a cobrança Sim. mesmo, né? Eu acho que funciona. Pelo menos é um formato que a mim É agrada um muito. mod assopra, né? É. E agora falando um pouco da Porto, né? A gente tem visto cada vez mais seguradoras investindo em qualidade de vida, e prevenção e bem-estar. Como que a Porto Seguro enxerga os corredores como um público interessante nesse contexto, né? A gente sabe que a corrida é engraçado, o Daniel Krutman, que é o CEO da Ticket Sport, esteve aqui, ele fala, não, a corrida não é moda, ela cresce todo ano, é que a gente, desde 1970, a corrida só cresce. E é um mercado relevante. E o mais legal é isso que você falou antes, né? A qualidade de vida, é se cuidar, é ter. E como que a Porto, assim, você, do lado do tipo de produto e do lado de colaboradores, vocês cuidando dos seus colaboradores, você pensando no seu cliente, pensando nesse ecossistema, como que vocês enxergam isso? Cris, se a gente fizer uma análise assim mais
elementar, eu acho que é um raciocínio até básico de construção sobre o que de fato pode contribuir para a qualidade de vida, né? Então, eu vou me permitir aqui ser realmente muito fundamental nessa construção. Tranquilo. Se a gente assume, né, que nada mais importante que a vida e, consequentemente, saúde, existe algum outro investimento, algo que de fato pode impactar as pessoas do que estimular a ter uma prática esportiva? Porque, comprovadamente, não há um outro indutor mais potente para a longevidade, para qualidade mesmo, né, da nossa existência aqui, do que uma prática esportiva, né? É óbvio, tem aptidão genética, pessoas que mais facilmente, né, se mantêm saudáveis, não ganham peso, ou tem uma compleição física que favorece. Resguardadas todas essas diferenças, mas super generalizando, eu acho que não existe uma outra recomendação mais potente que se possa fazer Não e tem. abrangente do que a prática esportiva, né? Isso já seria naturalmente uma motivação, a meu ver, para qualquer empresa nesse estímulo. No caso da Porto, eu acho que fica mais evidente a necessidade à medida que uma das empresas do grupo é justamente uma seguradora de saúde. E a gente vê todos os dias essa correlação entre sedentarismo e incidência de doenças crônicas, uma correlação também direta entre maior longevidade e a prática esportiva. Então, a gente foi elaborando isso ao longo dos anos, né, até chegar no modelo atual de investimento em marketing, especialmente, que se traduz num circuito proprietário de corridas, né? Olha que legal. A gente está bem estimulado, é o primeiro ano agora nesse formato. A Uhum. Porto já investe em diversos formatos há alguns anos, mas agora, em associação com a Track and Field, a gente criou esse circuito, o Porto Track and Field, com provas no Brasil todo. Não só provas de corrida, mas também encontros de bem-estar, tem yoga, tem prática Sim, de sim. pilates, são eventos que, muito mais do que aumentar o engajamento na corrida exclusivamente, a gente quer realmente estimular a prática esportiva, né? E se você, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, nos ouvindo agora, tenho certeza que tem uma quantidade significativa de exemplos no seu círculo social de pessoas que realmente se transformaram no momento em que adotaram, com alguma disciplina, né, a prática do esporte. Eu acho que é isso que a gente quer levar e vejo muitos bons exemplos de empresas, né? Quanto mais melhor, e eu acho que está aumentando o volume de pessoas, né, que estão indo para o esporte, justamente porque para praticamente todos os lugares onde ela olha, ela tem estímulos nessa direção. E a Porto está feliz de colocar, né, agora no mercado esse serviço que induz justamente as pessoas a terem um cuidado pessoal E vai ser Brasil? Brasil. Brasil, tá. Brasil todo. A gente precisa, né, fazer com que a prática do esporte ela seja percebida também como acessível. Então, ela não deveria conhecer fronteiras geográficas e também de acesso, né? Existem outras plataformas bem importantes também que fomentam o início da prática esportiva, fundamentalmente a corrida, mesmo para aquelas pessoas que têm pouco poder aquisitivo, pouco ou Uhum. nenhum, né? A gente vê as plataformas que reaproveitam equipamentos, disponibilizam Sim, tênis, sim. calçados. Tudo isso tem uma finalidade, né, maior. A gente está falando muito da corrida, pode ser qualquer esporte. Sim. Mas a gente, de fato, poder endereçar problemas de saúde crônicos da sociedade, né? Obesidade, por exemplo, é um deles. Tem a ver com a disciplina de alimentação, tem a ver com prática esportiva, em muitos casos. Tem a ver realmente com condições genéticas, e isso demanda outro tipo Uhum. de tratamento, né? Eu não quero aqui nem chegar próximo de afirmar que o esporte é a solução para tudo, não é. Mas realmente para a grande maioria da população, é realmente talvez um dos maiores presentes que alguém possa se dar é adotar
esse hábito e a gente fica feliz de poder estimular da melhor forma que a Não, gente puder. muito legal. É muito bom ver, assim, a gente que está aqui sempre estimulando, não só vivendo o mundo da corrida, mas vendo que as empresas e as marcas olhando para isso com outro olhar, com mais responsabilidade e acreditando mais, não só para um hype, né? Do tipo, entendendo que isso faz diferença, né? Que isso você vai ter colaboradores também mais envolvidos, mais saudáveis, os seus clientes, tudo isso mais em envolvimento Eu acho que mesmo. sim. E eu acho que essa é uma onda já assim venceu a possibilidade de ser classificada como um hype, uma É, moda há algum tempo, sim, né? Os sim, benefícios são comprovados e uma pessoa leva a outra, é né? É verdade. difícil alguém que entrou nesse universo, pode ser que não se adapte à disciplina, acaba falando, pô, a corrida não é para mim, tem que acordar muito cedo. Mas é difícil alguém que fala, olha, experimentei e não vi os benefícios, né? É, tem muito, eu acho que com o lance de rede social, né, as pessoas se expõem, gostam. Tem agora aqui um aplicativo que chama Gym Rats. Você já ouviu Esse eu não conheci, falar? não. Não. É um aplicativo que tá super na moda, principalmente com a geração Z. Uhum. Só que eles põem dinheiro. O que que Uhum. acontece? Ah, nós temos aqui um grupo de amigos, eu, você, ele, assim, somos em 10. Falando, ó, cada um vai por R$ 50. E no final de um mês, quem fizer mais exercício vai levar o dinheiro todo. E aí isso virou uma febre. Aí duas meninas na padaria, geração Z, e elas falando que tava em jogo R$ 2.000, que elas, aí Caramba. uma lá fazendo 2 treinos por dia, e a outra fala, eu já perdi pra ela, sabe assim? E aí eu falo, cara, é que assim, também tem o lado ruim, tipo, pô, você vai largar a vida e tal, mas eu achei interessante, porque tinha gente que não tinha nem matriculado em academia e começou a treinar por causa de um estímulo desse, né? Achei divertido. Ô, Cris, eu acho que para tudo na vida, aqui de novo, né, na filosofia de boteco, para tudo na vida, o nosso desafio é realmente achar aquele ponto ótimo entre a inação, não fazer nada, e o vício obsessivo. E em cada um desses extremos, né, habitam os indutores, né? Então, o da inação é a preguiça, é o conforto, pô, não quero fazer nada, tem justificativa para tudo. E lá o do outro, né, o do vício, aquela competição doentia, coisa completamente exagerada, você chegar ao ponto de se machucar gravemente, Sim, né, por sim. não conseguir dosar. Evidentemente que quanto mais incentivos a gente tiver na direção da prática esportiva, melhor. Esse me parece ser um deles, um saudável, É né? um divertido, É, né? Assim, a questão é até onde isso sim. não vira algo obsessivo, mas se é diversão, se é uma gamificação, se é um estímulo, né, de um leva o outro, é muito legal, né? É preciso de estímulo. A É. automotivação só, nem todos os dias é Não, suficiente, né? não, na verdade, a maioria é da disciplina mesmo que a É, gente vai, é. né? Veio a planilha verdinha. E pensando nesse, de um leva o outro, aí na sua família, nessa viagem, quem começou? Quem falou, eu começo e foi puxando, Isso assim? foi assim, né? Você lembra que eu estava te falando sobre essa história do sabático? Aham, Pouco antes de começar, no almoço de domingo em casa, todo mundo à mesa e eu falei, pô, esse ano eu vou fazer uma maratona. Aí a minha irmã mais velha, ela falou, perguntou, a título de curiosidade assim, falou, pô, será que alguém que nunca fez uma maratona, se começar a treinar, consegue fazer? Aí eu não me lembro quem à mesa falou meio tom de chacota, assim, falar, você acha que alguém que nunca fez nada vai fazer uma maratona? E eu acho que isso é um traço comum da família. Desafiou, ferrou. quando mandam você não é capaz, acabou. Desafiou, ferrou. Ela falou assim: pois bem, então é o seguinte, ó, se você falou para mim, se você fizer, eu vou fazer também. Falei, beleza, vamos embora. O marido dela, meu cunhado, falou: não, falou para ela. Eu acho que um meio que pensando assim, ninguém vai fazer nada. Falou, não, então, ó, é verdade, né? Provavelmente ele querendo estimular, ele já fazia esporte, falou, não, então se você fizer também vou. E aí foi a Fernanda, que já fazia, minha mulher, que já fazia outros esportes e também tinha feito. E ela Não, já vamos corria, todo mundo. Fernanda. Corria Tá. Não, volumes, sim, distâncias menores e ok. tal. Foi, né, foi nisso, todo mundo falando, vamos fazer. Aí na hora, a gente entrou e falou, qual que é a maratona que a gente tem tempo para treinar? E vamos fazer uma maratona fora para viajar, aproveitar e Sei, viajar sei. todo mundo, né? A gente olhou lá, era Berlim.
E Berlim era um lugar assim especial. Eu morei em Berlim durante 3 anos e foi uma Pela época pela Volkswagen? Volkswagen. E foi uma época que a minha família também foi muito para Berlim. Isso foi entre 2007 e até 2010. Então Berlim era um lugar que é um lugar muito especial para a E família seguro, toda. né? Do tipo, meio que já conheço, Super. já sei E o plano, rolê. né? E plano É, também, né? plano, frio, ou seja, eu tava ali no... A gente ficou ali no lugar meio seguro, né? Vamos marcar Berlim que vai rolar. E aí começou no dia, nesse domingo mesmo, a gente ligou pro Marcos Paulo. Marcos Paulo, ó, tô aqui, eu, minha irmã, Fê, a gente quer fazer um plano assim, rola? Não dá para ligar o Marcos Paulo e perguntar essas coisas, porque Não. ele sempre vai falar, rola. Vamos embora. No dia mesmo. Na segunda, já estava todo mundo com planilha, e aí foi. A gente começou a treinar e todo mundo seguiu a planilha Todos eles nesse estão no plano. MPR? Todo mundo no MPR. É bom que daí Todo fala a mundo. mesma língua, Todo né? mundo Tudo enchendo o saco do Marcos Paulo todos os dias, ligando para mim. É maravilhoso, muito não, bom. Ele não sensacional. aguenta mais a Não, família, certeza. sensacional, sensacional. E a gente fez, foi um barato. E aí vocês fizeram Chicago no ano Aí fizemos seguinte, Chicago no ano ano seguinte. passado, tá? E em Chicago estava o Marcos Paulo. Então, Tava. pô, foi uma festona, E assim, vai todo muita mundo. gente da MPR, né? Quando eu fui pra Chicago era isso, 180 alunos da MPR, uma coisa louca. Cris, a gente, como eu falei, amigo do Marcos Paulo treinando há muito tempo e fazendo outras provas, né? Antigamente, numa prova internacional, especialmente antes da pandemia, mesmo a MPR, que é a maior, sei lá, levava 20, 30 pessoas. Ah, é Né? surreal, né? Hoje, é muito legal ver que só a MPR Ah, leva bem mais de 100, é, né? Somando as outras assessorias, cara, o Brasil está realmente em peso tá. nessas provas. E é uma delícia, assim, encontra amigos, treina, sai no outro dia, almoça, janta, dá risada, tem história pra caramba, faz outras conexões, né? É, Virou uma das coisas mais legais para se fazer. No Brasil também, a gente está falando muito de prova internacional, sim, né? sim, Essas provas, muitas, incríveis, que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, as provas de menor distância, sim. Todo fim de semana tem, né? todo final de Assim, se semana. você quer correr alguma prova, preciso fazer 10K, tem. Aqui em São Paulo, todo Muito fim de legal. semana E tem. para todo mundo, né? Pra Quem está todo mundo. começando, prova Tem, de inclusive, à 5K, noite, né? Ah, não é, quero acordar cedo, tem prova à noite pra fazer, é né? muito legal. Isso que eu acho que já é um ativo assim do Brasil, essa cultura de corrida crescendo como está. Sim, sem dúvida. A gente tá começando a caminhar aqui pro nosso, pro final do papo, porque passa rápido, né? Papo bom. Você então só fez 2 maratonas ou fez mais? Duas, E fiz duas daí, maratonas. e você gostou de qual mais? Eu Ou- gostei, olha, como a prova mesmo, Berlim, por tudo isso a gente estava lá, tem uma ligação emocional. Mas Chicago, a engrenagem lá funciona, né? incrível, né? A cidade, cara. No dia seguinte, a gente saiu para. Na segunda, a gente saiu para passear e íamos voltar à noite. E foi uma surpresa ver todo mundo com roupa e com a Com a medalha. medalha. A gente não tava. A E gente, todo a gente se mundo, arrependeu, né? e todo Porque mundo andando meio manco, né? e todo mundo meio manco, mas todo mundo se cumprimentando, fazendo fotos turísticas na cidade, né? Toda aquela coisa, a ambiência de Chicago, eu acho que é uma coisa muito especial. Mas eu tenho a amostra só dessas duas, né? Entendi. Obviamente, as outras devem ser igualmente incríveis. E qual é o clima entre vocês? Quando você vai com a família, é rivalidade ou vocês se ajudam? Ou cada um se encontra no final da Não, prova? Zé, Como todo que é? mundo, todo mundo se ajuda na preparação. Depois na corrida, cada um tem um ritmo diferente, né? Diferente. É, Mas aí mas comemora junto. para minha irmã foi muito legal, porque a minha irmã e a minha sobrinha fez a primeira prova dela, foi em Chicago, a filha dela. Ah, que E legal. elas correram juntas Qual o a idade tempo dela? inteiro. A minha irmã tem 26, a minha irmã tem 54 e a minha sobrinha tem 26. Que legal. E elas correram juntas o tempo Ah, deve inteiro. ser muito emocionante, Inteiro, né? foi muito legal. E também foi legal para mim esperar a Fê, né, chegar. Assim, quando nas duas provas, tanto Berlim quanto Chicago, pô, tá na linha de chegada com a Fernanda, minha mulher, Ah, chegando, né? demais. Tá ali, foi muito, muito bacana. O Drauzio Varela fala no livro dele que ele já era maratonista, enfim, e que daí a filha dele foi correr a primeira prova em Chicago e ele falou assim pra ela: Ó, eu vou no meu ritmo, você vai aí no seu. Que ele não aguentou e fez com ela, de começo ao fim. E falava: Eu não ia deixar minha filha e não cruzar a linha de chegada com ela, A né? minha irmã também fez isso, porque a minha irmã já estava há mais tempo treinada, já tinha feito uma prova, ela poderia ir mais rápida, né? Mas ela acabou E a escolhendo ir sua juntos, mãe foi muito tava legal. onde? Então, a minha mãe, na chegada, quando
na primeira prova, essa minha sobrinha foi assistir Tá. lá em Berlim. Ela ficou com a minha mãe o tempo inteiro acompanhando. E também é muito legal, né? A tecnologia hoje da maratona, você acompanha as pessoas onde Eu falo tá. que se não tem o aplicativo da prova, se você coloca uma AirTag na pessoa, você consegue ver também. A gente fez isso, tava todo mundo de AirTag, mas a gente não sabia que tinha, ficou sabendo um pouco antes da prova, mesmo assim manteve o AirTag, eles iam lá acompanhando. E foi legal porque, através do aplicativo, elas, né, nos encontraram em diversos pontos da prova, e de todo mundo, cada um estava num ritmo, então elas ficaram o tempo inteiro se movimentando Sim. e encontrando a gente, foi uma delícia, né? E aí, à medida que um ia chegando, ia se juntando para esperar Que legal. até o último. Ah, que legal. Foi muito bom, Ah, foi inesquecível. sensacional. E aí, qual uma cidade que você ainda não correu? Assim, não precisa ser prova, né? Porque a gente tava falando lá de acordar mais cedo, treinar. Alguma cidade que você falou, putz, essa cidade para correr deve ser demais. Não, é Tóquio, porque a gente também teve, há pouco tempo, a gente conheceu o Japão e todo mundo adorou a cidade, ficou encantado, assim, e O pessoal que voltou agora da maratona amor, né? todo mundo amou, né? E foi uma galera para Foi. Tóquio esse ano. E nessa ideia de fazer uma major por ano, Quem sabe ano que vem já é Tóquio, não, né? o ano que vem vai ser Londres, está E fechado. esse ano é qual? Esse ano a gente pulou, porque como Chicago foi no final do ano e Londres era no começo, Ah, entendi. o Marcos Paulo sugeriu, falou, cara, faz o ciclo completo do ano, então a gente vai fazer as meias esse ano, vai fazer Buenos Aires, Rio de Janeiro, Tá. e faz, a próxima em família vai ser... É porque realmente, quando você pega uma no segundo semestre, aí às vezes você não tem o tempo suficiente para. E também eu e os meus cunhados, a gente gosta e tem mais até histórico de provas, como eu falei, de aventura, né? A gente fez Sim. há 3 anos o El Cruce e esse ano a Ah, gente quer fazer de gente, o novo, que veio né? de gente aqui que fez o El Cruz, você fez que ano? A gente fez 23 também. Ah, então já era cada um É. sozinho, não tinha, porque o pessoal, antes do El Cruce, se fazia em dupla, tinha uma coisa, né? E falaram que hoje o acampamento já tá mais gourmetizado do Não, que era antes, tinha enfim. 3.000 pessoas. Não, aliás, no nosso ano foram 4.500 pessoas em três dias, né? Largado. Eu acho que esse ano, se eu não me engano, teve Você até fez um quantas vezes o quarto. El Cruce? Uma? Eu fiz uma, E eu gostou? Cruze, amei. Foi muito legal. É. Foi muito legal. E também nós demos sorte, porque nós não pegamos nem frio extremo, nem. Porque teve um ano que teve o primeiro dia, quem saiu na primeira turma pegou um Foi frio. exatamente esse ano. Tá. A gente foi na terceira onda, a terceira turma, se eu não me engano. E aí a gente pegou no último dia um tempo super E decente. tranquilo acampar? Para mim foi, sabia? É. Alguns amigos sofreram, tá? Para mim foi super. Teve o lance do banho na água gelada lá, né? É. Mas tudo bem, porque também você tá cansado. Foi ótimo, né? Eu Falam que você adorei. chega tão esgotado que meio que você deita e dorme, né? Não Deita e tem, dorme. come o choripã, deita e dorme. O duro olha, a maior dificuldade da prova é você ficar ao lado de uma barraca de quem ronca. Também ouvi dizer isso. Isso, para mim, foi a maior dificuldade de todas. Mas a prova, o lugar é incrível, né? Aquela região, para mim, é uma das mais bonitas do mundo, assim. Realmente, o pessoal fala que a prova é. E muito bem organizada, né? A estrutura. Falaram que assim, deu uma evolução, sabe? Assim, que o El Cruce antes era mais roots mesmo. Era perrengue, né? Era roots. Meio que aí hoje a estrutura do acampamento, tudo isso melhorou bastante. O cara que me ajudou muito assim na orientação foi o Zé Caputo. E o Zé Caputo, o Caputo, sim. ele é, o cara. Deve ser sócio lá, Não, né? total. Ele leva a galera da núcleo, né? Então, Ele domina aqui, né? domina. Não sei, ele deve estar na 17ª, 18ª prova dele, né? E ele conta, assim, dos primórdios, você tinha que levar, literalmente, a sua comida numa caixa, assim, e fazer... E esse lance da dupla, você não pode largar a dupla, né? Você tem que chegar junto. E aí a gente já teve aqui o Cícero Barreto, da Unity, ele falando que ele foi no El Cruz com o chefe dele, aí ele machucou, ele falou, eu não posso deixar ele com medo de ser demitido depois. O Cruze, né? Não, o Cruze é muito interessante. E o Zé Caputo com o Caco Azugaray, eles foram campeões da categoria deles, correndo em dupla. Eu não sei há quanto tempo foi isso, acho que uns 10, 12 anos, assim, numa época bem mais Mas dura. é outro esporte, né, Kaki? É outra coisa, assim, eu vejo o Togumi teve aqui também, que ele é treinador de trail, e ele já fez o Tour de Jean, que é 300 quilômetros. Não, esses caras aí é outra categoria, E aí né? ele tava falando... Ele explicou uma coisa da corrida de montanha que
quem é lento, ele gosta de provas mais longas, porque a ideia é meio que. E gosta assim do tipo. E gosta de subida, porque na reta tem que correr. Daí ele tava explicando assim as táticas, porque o cara que faz montanha, ele sabe que não é na subida que você vai fazer força, você tem que ter técnica na descida. E geralmente você vê quando o cara é do asfalto, quando você vê um cara louco correndo rápido na subida, ele fala, "Ah, vai quebrar ali na Foi frente, né? exatamente o que aconteceu quando a primeira prova longa a gente foi para Serra Fina e, cara, fui cheio de energia, estava treinando para maratona e tal. E eu quebrei na descida. Eu cheguei assim me arrastando. Dia seguinte, eu nunca, nenhuma prova, nada que eu tivesse feito, mesmo as corridas de aventura antes, né? Haka, Adventure Camp, essas que a gente faz bastante. Nunca eu tinha ficado no dia seguinte tão ruim quanto essa prova de trail, né? Porque a descida realmente te quebra É, se e você tem você. que ter técnica para Muita. descer, e é onde justamente, eles se poupam na subida, tem a técnica de subir, que não precisa correr na subida, e na descida você saber descer Mas ali, eu acho né? que tem isso também que você falou. O cara que não é. Maratona mesmo, eu nunca consegui baixar para. Meu melhor tempo é 3:24. Nunca consegui fazer nada Não, mais tá, mas baixo que tá isso. ótimo. Não, pô, para hoje, para a galera tá correndo. Tem uns Ah, monstros a 2:30, mas, então, mas 2:35. quantos caras de 50 anos é um monstro? Isso eu tô falando, assim, você vai pegar o de 20, é sacanagem comparar, né? Mas olha, eu realmente acredito que é aquela coisa de treinar. Se o cara tiver Sim, 50 e falar, vou fazer, vou ah, treinar, vai mas chegar daí você nesse tem que, tempo. é isso, é abrir mão de algumas coisas que talvez Tem agora que, você tem não... que encaixar. Mas na corrida de aventura, é engraçado, porque essa coisa de ter um pace mais estável, mais É a ali, longevidade ali, né? para mim funciona bem. Eu acho que é o lugar que eu até me sinto mais confortável do que mesmo na corrida no asfalto. O Cícero Barreto foi primeiro lugar na Mongólia, numa prova de 100K. Pois é, então, esses caras são ETs, né? É outro nível, outra categoria. Aliás, tem alguns ETs que começam muito fora da faixa de É, idade de sim, quem tipicamente começaria para ter uma alta performance. A gente começou com 35, com 40, com é, 45 e chega lá e fala, cara, eu tenho essa fisiologia, estou preparado e sair voando, né? é. E é engraçado que muitas vezes eu tava conversando com uma amiga ontem. Às vezes a gente pega o biotipo, a gente sabe que, sei lá, tem o Pedrinho lá ele Esse é ele é monstro, né? magrinho, tal, aí ele tem um biotipo que ajuda. Mas eu já vi gente rápida, mulher principalmente, assim, que, meu, coxuda, quadrilátero, e que corre muito. Super. Não tem a ver, assim, sabe? Eu já ouvi, assim, quando eu falo, sou maratonista, eu já ouvi de gente assim. Nossa, mas você não tem corpo de maratonista. Eu falei, pô, então, mas qual é o corpo de maratonista? Descreva Não, um pois corpo é. de maratonista, né? Não, tem muita gente. Eu acho realmente que é uma combinação, óbvio. Tem gente com uma maior facilidade, uma aptidão genética, mas tem a história do treino, cara. Volume, disciplina, dedicação, foco, você vai chegar em tempos muito bacanas. E também é um clichê, mas a competição mais legal é você com você mesmo, É, né? É é. você ir melhorando, Não, e aprimorando. você entendendo os seus platôs também. É, Tem vezes que não vai encaixar. Não é. O Stu que teve aqui, ele falou: Meu, RP não é toda a prova. RP é evento extraordinário, porque senão é, tem alguma coisa errada no seu é, treino, né? é. Então é isso, a gente entender que a gente dá uma evoluída e dá uma parada, né? E qual que é uma frase que define sua relação com a corrida? Eu acho que é keep running. Keep running, olha que Eu acho legal. que é mesmo, porque essa história. A gente falou muito das provas, né? Sim, A jornada, o ciclo de treinos, a coisa de você estar com os amigos. Pô, no ciclo de treino, você faz várias sessões com amigos. Liga, cara, você vai treinar hoje, amanhã, esse domingo, final de semana, faz em viagem. Quando termina a prova, dá um alívio de ter lá terminado, conquistado, não sei o quê, mas dá uma certa abstinência também depois dessa jornada, dá. né? Eu acho que a graça tá nisso, de keep running, né? De É, você continuar fazendo isso como parte da tua vida, quase que independentemente das provas, dos sim, RPs, sim, esses são eventos que acontecem, né? exato. O ativo mesmo, a beleza eu acho que está nessa, No trajeto, né? eu Com acho. certeza. É, Kaki, agora a gente chegou no nosso momento Keep Running. O momento Keep Running é algum episódio da sua vida, pode ser na corrida, pode ser no trabalho, pode ser em família, que você teve ali num dilema ou pensou em desistir, mas você não desistiu, você keep running. Olha,
eu não me lembro assim de um especificamente que falar, olha, foi um grande dilema, eu estou pensando em desistir de alguma coisa importante, desistir da carreira, desistir, sabe, de um relacionamento, uma coisa que fosse dilema. Eu acho, talvez até, nem sei se por um lado tão saudável, me vejo um cara bem resolutivo, assim, vou fazer, não vou fazer, Sim, sim. e se me exponho a fazer, procuro terminar. Em provas tiveram alguns, né? Você Eu acho fala, que toda hora que a gente está num determinado... Por que eu tô fazendo aquilo, né? e eu realmente desisti, eu acho que de não terminar, foi uma vez só que eu me machuquei e não dava mesmo, né? Foi em Tive alguma que prova de sair. montanha? Foi de triatlo. Triatlon. Que eu não consegui mesmo sair da bike, não consegui fazer a corrida. Isso já faz muito tempo. Mas do outro lado, né, para que isso não pareça ser falsamente uma fortaleza inquebrantável, né, de não desistir nunca, eu já tive muitas reflexões sobre o que começar. Isso eu acho que, de um lado, talvez me tenha colocado em projetos onde eu tivesse um nível maior de convicção, onde desistir nunca foi uma hipótese, ou pelo menos não considerável. Mas eu acho que eu já fui bem cauteloso, talvez até excessivamente, muitas vezes, do que eu vou me propor a fazer. Entendi. Mas por receio de não entregar? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Eu acho que isso pode ser até... Pode ser não. É claramente uma baixa resistência à frustração, Entendi. no sentido de se reconhecer. Você deve ser muito exigente com você, com a Então, sua entrega. deve estar... esse é o papo lá com o terapeuta, está nesse lugar, né? De coisas mal O chicote resolvidas. que a gente tem na gente é grande, né? Exato, coisas mal resolvidas nesse sentido. Mas eu acho que até para evitar o sentimento de ter que lidar com a frustração, acabo me precavendo mais ou investindo mais em treinamento, em Entendi. preparação, em capacitação, né? Acho que é isso. Ah, que legal. Kaki, eu quero muito agradecer sua disponibilidade. Eu sei que a sua É um agenda aí é prazer. disputada. A nossa. E aí, aqui o Corre Aqui Podcast, assim, a gente fica muito honrado aí com a sua presença, com o papo, foi maravilhoso. Sempre portas abertas aí pra você. Depois eu quero conversar com a sua esposa, com o cunhado, com a irmã, Vamos. trazer todo mundo aqui vamos na Kombi conversar sobre a corrida. Vamos fazer. Vamos. Fechado, a gente faz dentro da Kombi, Vamos. Combinado, eu topo. Combinado, Vai super tá marcado, fechado. ver todo mundo. Aí vocês já me falam das provas, vamos fazer esse rolê aí, vamos combinar. Não, Cris, muito obrigado pelo convite. Eu tenho assistido porque você tem trazido tantos amigos aqui, né? Toda hora eu tô vendo, tá muito legal. Eu falei, todo mundo já fala de você. Aí a hora que eu falei, gente, ele vai, não acredito, você conseguiu a agenda com ele? Eu falei, consegui. É um prazer mesmo, obrigado, tá? Obrigada. Obrigado pelo convite. E vocês que ficaram até o final, não esquece de deixar seu like, seguir nosso canal, deixar aí seus comentários. A gente adora receber aí o engajamento de vocês. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima.